Então, olá pessoal, vou ajudar vocês nessa atividade de computação, né? Vou mostrar um código que eu montei de dinâmica molecular, onde a gente está vendo essa parte inicial de moléculas que interagem entre si. A gente vai modelar essas moléculas como sendo esferas, né? Em um plano bidimensional acabam sendo circunferências, elas colidem, e elas colidem elasticamente. É por meio disso que ocorrem essas interações, né? Elas interagem dessa forma, né? Então, montei um código aqui em Octave e aí a gente vai vendo ao longo da gravação dessa monitoria como é que esse código é montado, como é que ele funciona, né? Deixa eu só limpar aqui a minha command window. Então, acho que eu tenho um aqui recente. Aqui, ó, dinâmica molecular. Eu vou mostrar rapidinho, né, como é que ele funciona. Essa versão que eu montei. Tem várias partículas, tem várias moléculas numa caixa, né? Elas estão sendo modeladas como essas circunferências aqui. E aí elas colidem entre si e também colidem com as paredes do quadrado, né? Que elas podem visitar. Então elas podem visitar toda essa região aqui. Aí quando elas batem na parede, elas ricocheteiam, né? Só que é uma colisão elástica. Então a energia é conservada e elas ficam colidindo aqui. Lembrando que vocês são livres para modificar depois desse modelo, né? Dá até para colocar, por exemplo, resistência, né? Como partículas se movendo em um fluido, ou um campo gravitacional também, e por aí vai. Ou depois colocar um potencial de Lennard-Jones, né? Que isso aí já é mais à frente, que vocês vão ter que fazer também, né? Mas vamos começar devagarzinho, né? Então eu vou fazer o seguinte, que eu vou para essa simulação aqui, eu vou tirar esse código aqui e a gente vai começar a construir um código aqui. Vamos começar a brincar um pouco, né? Eu vou pegar um código que eu montei aqui para me basear nele, né? E aí eu vou guiando conforme as coisas, como eu preparei para fazer, né? Então, inicialmente, como a gente está montando um código, eu vou montar algumas coisas para fazer uma certa limpeza. Eu vou usar close all, clear all, CLC. O pessoal que está no curso de Octave, né, já sabe mais ou menos como é que funciona. Close all fecha todas as abas que estão abertas aqui no Octave, todas as janelas que estão abertas. E com janelas não vai fechar, por exemplo, o editor, a command window, mas vai fechar janelas de plot. Por exemplo, se eu chamo uma figura aqui, figure, e calma aí, vou deixar no lugar visível, né? Digitar close all, ele já vai fechar essa figure. Às vezes, dependendo da situação que você está, vai executar o código, vai que você executou algum código antes e ficou com um monte de janelinha aberta, ou ficou com algumas variáveis que não vão ajudar no código. Aí você pode simplesmente limpar, né? Close all vai fechar essas figuras. Clear all vai limpar as variáveis armazenadas. E CLC só vai esteticamente, né? Tipo, apagar as informações que estão aqui. Apagar entre aspas, né? Porque elas ainda ficam aqui, né? Fica tudo aqui, mas meio que ele vai dar um espaço maior aqui, aí acaba sumindo. Então vamos começar com os parâmetros iniciais. Lembrando que depois eu vou mandar um código para vocês todo comentado. Essa parte aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Aqui é o número de moléculas. Então, tipo, n igual a 10, eu quero 10 moléculas. Eu vou até diminuir, colocar 3. L é um dos lados desse quadrado. Eu vou dizer que ele tem lado 20. E essas coisas vocês podem estar mudando depois. dt é um certo infinitesimal de tempo, né? Calma aí, acho que eu vou colocar... É porque a ideia é a seguinte, eu vou colocar passos, que é a quantidade de vezes que eu quero que esse código seja executado dentro da minha estrutura de repetição. E aí eu quero, por exemplo, 3.000 vezes. dt é quando eu for incorporar as equações orais do movimento. Eu vou colocar 0.25. Acho que vou colocar menor, 0.05, né? Lembrando que aqui a gente não usa vírgula, né? A gente usa ponto no lugar da vírgula. E o raio dessas moléculas, eu vou dizer que é 0.25. Aí eu não preciso estar definindo unidade de medida, né? Só coloco 0.25 que ele já vai funcionar bem. Iniciar
posições e velocidades. Então, para posição e velocidade, vou criar duas matrizes. Uma que eu vou chamar de posição. E dentro dessa matriz eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essas moléculas elas sejam distribuídas de forma aleatória. Então eu vou usar o rand. Rand gera números inteiros. Não, números inteiros não, perdão. Gera números menores do que 1. E são esses números aleatórios. Então eu posso fazer assim. Rand vai gerar uma matriz 3×3 de números aleatórios. Se eu colocar rand 2 e 6, vai gerar uma matriz com 2 linhas e 6 colunas. Tudo sendo gerado aleatório. Se eu fizer o seguinte, 20 vezes rand, aí eu coloco 2 e 6, eu vou ter números aleatórios, só que esses números aleatórios vão ser maiores do que 1, né? Que acaba sendo até mais interessante quando eu for distribuir. Porque aqui vai distribuir essas partículas, essas moléculas, perdão, aleatoriamente dentro dessa região do espaço. Só que se o rand gerar números aleatórios menores do que 1, elas vão acabar ficando muito juntas assim. Então eu multiplico L vezes rand. E aí vai distribuir aleatoriamente, só que elas vão ter um espacinho interessante entre elas. Então eu coloco N, que é o número de moléculas, 2, porque eu quero posição ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Isso vai me garantir que isso ocorra, que essa condição seja saciada. Eu coloco velocidade. Para velocidade eu vou usar o randN, que é outro código que também gera números aleatórios. Vou colocar aqui, eita, calma aí. Vou colocar 3 e 2, por exemplo. Então aqui vai me gerar vários números aleatórios, né? E esses números aleatórios vão estar associados à velocidade. E nesse caso já não vai mais gerar números inteiros, né? Perceba que tem, quer dizer, não, nesse caso já não vai gerar números que são maiores do que 0, porque aqui eu tenho números maiores do que 0 com o rand, maiores do que 0 e menores do que 1. Mas nesse caso não, como eu estou trabalhando com velocidade, né, elas podem ter componentes negativas, né? Nada impede desse vetor velocidade ter componentes negativos, né? E é por isso que eu uso o rand, que também vai gerar esses números aleatórios. Vou colocar N, 2. Algo que eu gosto de fazer também é multiplicar essa velocidade por algum escalar para que o módulo dessa velocidade seja maior, né? Porque às vezes elas começam tão desanimadas, com velocidade tão pequena, que fica até chato de olhar, porque elas acabam não interagindo muito. Então eu posso multiplicar, sei lá, por 10. Né? E aí deixa eu dar um Ctrl CLC. Também. Então vamos ver o que a gente já tem aqui, né? Beleza, eu vou chamar aqui a posição e vou chamar a velocidade. Aqui, ó, ao longo do eixo X, essa é a componente em X, essa é a componente em Y da posição. É a mesma coisa para a velocidade, componente em X, componente em Y da velocidade. É como se fosse Vx e Vy. Aqui é para a primeira, aqui é para a segunda e aqui é para a terceira molécula, né? Primeira, segunda e terceira. Beleza. Mais à frente a gente só faz aqui um figure, porque eu quero criar uma figura, né? Eu quero fazer que as animações elas ocorram dentro dessa figure aqui. Eu posso dar um run aqui, ó. Perceba que quando eu faço isso, vai me gerar uma figura. Só que não tem nada por enquanto, né? Porque eu vou complementar essa figure com um plot. Então aqui eu vou montar uma estrutura de repetição, né? Calma aí. Essa estrutura de repetição eu tenho que fechar ela depois com um end. Vou fazer o seguinte: t igual a 1 até passos. Então, isso aqui está dizendo que t recebe, né, essa informação aqui. Aí t começa em 1 e vai ter até passos. Então, isso permite que esse código aqui, esse for, seja executado uma certa quantidade de vezes que eu estou definindo aqui. Lembrando que a gente tem para a estrutura de repetição, né? Eu posso usar um for, posso usar um while. While, ele é executado enquanto uma condição é verdadeira. For
eu estou dizendo que eu quero que esse código seja executado uma certa quantidade de vezes. Então, para t indo de 1 até passos, esse código vai ser executado, né? Tipo, t igual a 1 até passos. Eu vou ter vários números aqui que acabam me resultando. Então, isso garante que o código seja executado várias vezes. Nesse caso, 3.000 vezes. A estrutura de repetição vai rodar 3.000 vezes. Então, como eu comecei a estrutura de repetição, eu tenho que encerrar ela. Comecei o for, então eu dou um end aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela parte finalzinha do código aqui, para dar uma noção mais ou menos como é que as coisas estão acontecendo. Então eu vou dar um plot, né? Como vocês lembram da estrutura do plot, eu coloco x e y, né? Os valores de x e os valores de y. Só que nesse caso eu vou usar valores de x e y para todas as moléculas. Então eu vou associar o vetor posição, né? Utilizando indexação, né? Eu vou acessar a posição e aí eu quero todas as linhas da primeira coluna. E aí eu tenho pós. Eu quero todas as linhas da segunda coluna. Então eu estou acessando x aqui. Perceba que aqui é x. E aqui é y. Né? Então é isso que eu estou fazendo. Eu vou delimitar os eixos, né? O que acontece é que eu vou prender esses eixos, eu vou fixar esses eixos. Eu poderia usar também xlim, né, para limitar esse eixo, o eixo x, e ylim, né, para limitar o eixo y, mas utilizando axis também dá certo. Então, ao longo do eixo x começa em 0, vai até L. Eixo y começa em 0, vai até L. Eu quero um title, né? Quero um título. E eu quero que esse título seja um título dinâmico. Então eu posso usar sprintf, que aí com o sprintf eu já consigo aplicar uma certa formatação, né? Então eu vou pegar um valor numérico, né? Um número aqui que é o t, um float, né? Ponto flutuante. Nesse caso vai ser um double mesmo, né? E vou conseguir colocar aqui, eu vou converter para string, né? Então eu estou colocando aqui passo. String é caractere de texto, né? Então passo, coloco porcentagem de. Aqui vai se referir justamente ao valor do passo que está acontecendo nesse momento. Se eu colocar sprintf, chama aqui a minha string, coloco uma vírgula aqui e eu pego o meu número aqui. Então eu vou estar convertendo esse número em um string, né? E aí dessa forma eu vou ter uma informação dinâmica como é que fala? Deixa eu ver. De quantas vezes esse loop está sendo executado, né? E aí eu tenho o drawNow, que ele meio que força o gráfico a ser atualizado. Eu acredito que só executando isso aqui a gente já tem alguma coisa. Vamos ver. Aí, ó, a gente já tem alguma coisa, né? Não é nada animado por enquanto. Perceba aqui que eu fiz um plot, só que esse plot aqui acabou dando um gráfico de linha. Então eu vou modificar isso aqui para não ser um gráfico de linha. Então eu vou escolher uma marcação. Eu quero que a marcação seja uma bolinha. E eu quero que essa bolinha seja da cor azul. Então, B, né, de blue, O para se referir a uma bolinha. E aí eu posso usar também o Marker Face Color, que é para que essa bolinha ela seja preenchida também. E aí eu quero que essa bolinha, ela, além de ter um contorno azul, quero que interiormente ela seja azul também. E aí eu tenho o Marker Size, que é... Eita, ele acabou saindo fora aqui, porque ele é um string também. Tá chamando aqui como uma string aqui. O Marker Size, ele vai ser o tamanho dessa bolinha. E eu vou definir como 8. E, bom, essas coisas vocês podem estar personalizando depois, alterando a cor, alterando o formato. Isso pode ser feito
livremente. Nesse caso aqui, eu ainda não defini, por exemplo, uma interação entre elas. Então, o código está sendo rodado, só que elas não têm nenhuma interação definida ainda. A interação quer dizer no fato de colidir com a parede, voltar, ou até do fato delas se moverem ou colidir entre si elasticamente. Eu ainda não defini isso. Então é o que a gente vai estar trabalhando aqui. Então é algo que naturalmente dá um trabalhinho de fazer. Não é tão simples assim. Para estar interrompendo o código, né, é só dar um Ctrl C no teclado que ele já interrompe. Deixa eu ver se está tudo certo com a gravação. Até agora sim, já temos 15 minutos. Vou tentar dar uma agilizada, né, para não demorar mais do que o necessário. Então, beleza, eu vou aqui trabalhando com a equação horária da posição. Eu posso dizer que a posição inicial, quer dizer, eu posso dizer que a posição da partícula é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade vezes o tempo. É isso que eu estou incorporando aqui. Coloco ponto e vírgula para cada vez que o código for executado, não ter um monte de informação desnecessária sendo exibida na tela, né? Beleza, posição. E aí eu vou começar a montar uma estrutura de repetição dentro da outra estrutura de repetição. Porque aqui diz quantas vezes eu quero que o código seja executado, mas cada vez que o código for executado, tem algumas coisas que vão estar acontecendo no interior desse código. Então aqui atualizar a posição das moléculas. Aqui atualizar a posição das moléculas. Aí eu posso fazer o seguinte. For. Eu vou pegar um índice diferente agora. E indo de 1 até N. Então eu vou pegar todas as moléculas. Como eu tenho 3, né? Esse código aqui vai ser executado umas 3 vezes, esse for aqui. Esse maior vai ser executado 3.000 vezes. Esse aqui dentro vai ser executado 3 vezes, porque eu estou trabalhando com 3 moléculas. Eu posso estar alterando depois, só que acaba pesando um pouco o código, né? E, bom, é até legal estar brincando um pouco com isso. É legal mexer um pouco, personalizar e tal. Então, eu coloquei um para e indo de 1 até N. E eu coloco caso, né? E nesse caso eu vou estar analisando a posição dessas partículas, onde é que elas, a posição dessas moléculas, onde é que elas vão estar, com o intuito justamente de alterar a velocidade delas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma agilizada aqui. E o que acontece é o seguinte: if a posição ao longo do eixo X, porque eu estou fazendo assim, e, por exemplo, e quando é igual a 2, por exemplo, eu vou estar mexendo aqui com a indexação, né? Eu vou acessar a segunda linha, primeira coluna, que vai se referir aos componentes ao longo do eixo X, e vou ver se essa posição aqui é menor do que 0, né? Então, se ela está fora da caixa por valores menores do que 0, caixa não, do quadrado, valores menores, ou, isso aqui é um ou, a posição é maior do que, deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui eu usei para basear depois, quando, vou até mandar o código para vocês, que eu estou mandando ele todo comentado, né? Então, quando a posição for maior do que L, né? Se ela estiver fora do quadrado por valores maiores do que L, eu quero que a velocidade dela, né? Se ela está indo embora, quero que essa velocidade seja trocada e ela volte. Como é um sistema conservativo, né? Ela sempre vai ter um valor de velocidade. Essa velocidade não vai ser nula, porque ela não está perdendo energia cinética, né? Aqui é para o eixo X, aqui é para o eixo Y, porque eu estou acessando a segunda coluna. Como eu só tenho duas colunas, a primeira coluna para X, a segunda coluna para Y, eu vou estar fazendo a mesma coisa aqui. Então, for, quando I for igual a 2, por exemplo, aí vai analisar isso aqui. If, caso essa condição seja verdadeira, ou caso essa condição seja verdadeira, alguma coisa vai acontecer no código. Eu só estou dando uma puxada aqui só por questão de formatação. Então, isso aqui garante que as velocidades sejam alteradas e que elas continuem lá
dentro da caixa pelo fator da velocidade, né? Pelo fator da velocidade, se elas estiverem indo embora, elas vão voltar. Essa velocidade vai ser alterada. E, bom, isso é uma das partes que a gente está montando. Agora eu tenho a questão da colisão entre outras moléculas. Caso essas outras moléculas colidam, né, eu vou ter várias moléculas. Deixa eu ver se já funciona, calma aí. Run Selection. Ó, aqui já tá. Só que ele não tá perfeito, né? Tem algumas coisinhas que a gente tem que incorporar. Perceba que tem algumas que escapam momentaneamente, né? E acabam voltando. Mas a gente já tem uma ideia inicial funcionando aqui. Então deixa eu interromper isso aqui. Calma aí. Agora eu vou modelar a colisão entre essas partículas. Essas moléculas. Como essa colisão é uma colisão que eu vou estar trabalhando por pares, né? Eu vou ter sempre duas moléculas colidindo. Pode ter um caso que eu tenha 3, mas eu vou estar sempre analisando em pares essa colisão entre elas. Tipo, se eu tiver 3, eu vou analisar a distância de 1 com 2, depois 2 com 3, depois 3 com 1. Sempre analisando em pares, vendo que estão próximos o suficiente para dizer que houve uma colisão ou não. E justamente isso eu vou ter que incorporar no meu código, né? Então eu vou montar outra estrutura de repetição, levando em consideração a distância entre elas. Eu posso fazer o seguinte: for i igual a 1 até n. Lembrando sempre de colocar o end desse for, né? Como eu estou abrindo uma estrutura de repetição, né? Começa a estrutura, eu tenho que finalizar ela também. Eu tenho que deixar bem claro onde é que eu finalizei, né? Nesse caso eu deixo claro utilizando o end para essa linguagem do Octave. Então i igual a 1 até n, vai varrer todas as moléculas. For, vou usar um índice diferente. 1 de 1 até n, né? Então eu estou usando i e aqui depois j para poder analisar essa questão dos pares. Eu vou fazer um dr, né? Que é a distância entre elas. Eu vou analisar a distância entre esses vetores associada a onde elas estão posicionadas no espaço, né? Como eu estou analisando em pares, né? Posso fazer o seguinte aqui: posição de i. Então eu vou pegar tipo a segunda linha, todas as colunas referentes à segunda linha. Peraí, acho que aqui fica melhor com dx mesmo. E aí eu tenho a posição em j, por exemplo, se i é igual a 1, j vai ser, calma aí. Aí eu vou ter i mais 1 de 1 até n, né? Se i é igual a 1, j vai ser igual a 2 graças a isso aqui. E aí aqui eu vou estar podendo analisar. J sempre vai estar tendo um valor diferente de i, né? Então eu vou analisar a distância, né? Se i é igual a 1, j é igual a 2. E aí, tipo, isso aqui eu tô dizendo que eu tô pegando, por exemplo, se isso aqui é igual a 1, eu tô pegando todos os valores da coluna, né? Isso aqui é a linha, isso aqui é a coluna, e que é a mesma coisa, linha e coluna. Aqui eu tô dizendo que eu tô acessando todos os valores dessa determinada coluna, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Que é a distância entre elas, vetorialmente, né? E aí eu posso pegar o módulo dessa distância. Como é que eu posso pegar o módulo? Calcular a raiz, né? Esse aqui é RT, essas componentes elevadas ao quadrado. Então eu vou ter dx de 1 elevado ao quadrado mais dx de 2 elevado ao quadrado. Eita, calma aí. Trabalho novamente com aquela questão da indexação, né? Tô gravando esse vídeo, acho que pela segunda vez. Eu não lembro se eu já falei dessa parte de indexação, né? Eu tenho uma matriz e eu estou acessando os elementos dessa matriz. É isso que é indexação. Então aqui eu estou acessando os elementos ao longo de x, né? E aqui ao longo de y.
Deixa eu ver aqui. É porque da forma com que eu defini o dx não ficou muito interessante, né? Porque parece que eu tô pegando ao longo de x e ao longo de x, mas aqui é x e aqui é y. Né? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Acho que eu vou usar um dr aqui. É porque o chat aqui vai ficar dr e dr, né? Dr e dr. Porque eu tô pegando essa matriz aqui, ela tá armazenando tudo. E aí eu pego certos elementos dessa matriz maior, né? Através disso daqui. E beleza. Deixa eu só colocar um ponto e vírgula aqui. E eu vou ver aqui, né? Eu vou analisar. If, caso a distância seja menor do que 2 vezes o raio, que é o valor do diâmetro, né? Caso isso aconteça, eu quero que alguma coisa aconteça aqui no meu código. Eu quero que ocorra uma colisão elástica, porque meio que uma vai estar invadindo a região da outra, né? Se a distância for menor do que 2 vezes o raio, né? Se a distância for menor do que o diâmetro, né? Eu quero que aconteça essa colisão, essa colisão, né? Aí, if, se a distância é maior do que 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual é a direção desse movimento. Então eu posso encontrar a direção dividindo o vetor pelo seu módulo, né? Calma aí, eu esqueci de colocar a igualdade aqui. Distância. Então, quando elas colidem, eu quero que essa velocidade ela seja trocada, né? Então, a primeira molécula vai ficar com a velocidade da segunda, né? Então, essas velocidades são trocadas, então elas vão voltar para onde elas estavam vindo, né? Então, eu vou criar uma variável para armazenar temporariamente a velocidade de uma, para poder implementar essa troca. Vou fazer o seguinte, a velocidade de i armazenar aqui temporariamente. Aí por que eu vou armazenar? Porque em seguida aqui eu vou estar mudando o valor dessa velocidade. E vai receber o valor da velocidade de j. Então quando elas colidem, elas vão estar trocando essas velocidades. E aí eu quero que a velocidade de j seja justamente essa velocidade temporária que eu estava criando aqui. Então elas colidem e essas velocidades são trocadas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que está faltando aqui. Sim. Algo que pode acontecer também. Às vezes acontece o caso de uma ficar grudada na outra, né? Meio que elas entrarem em estado de sobreposição. Então, tem uma parte aqui do código que ele se refere justamente a essa questão da sobreposição, que eu posso chamar de uma certa correção, que eu vou estar analisando o quanto uma molécula atravessou a outra e vejo uma forma de meio que empurrar elas para fora, para elas não ficarem grudadas. Então isso acontece da seguinte forma: 2 vezes o raio, que é o nosso diâmetro, menos a distância entre elas. Isso aqui vai me retornar o quanto elas estão atravessadas além do que deveriam, né? O quanto elas estão presas além do que deveriam. E aqui só vai dizer a direção, né, que está ocorrendo. Então eu vou dividir isso aqui por 2, porque depois eu vou implementar no código para que elas sejam empurradas. Aí cada um vai ser empurrado metade. Porque senão, se eu deixar assim inteiro, cada um ia ser empurrado uma unidade, mas eu quero que cada um seja empurrado metade da unidade. Da seguinte forma aqui, ó. Posição e isso aqui vai ser igual mesmo valor da posição, só que com certo acréscimo, né, para ela poder ser empurrada. E esse empurrão vai se referir justamente ao valor da correção.
Esse espaço aqui a gente pode deixar, não tem problema não, deixar espaço assim. Ele acaba lendo uma boa também, acaba não interferindo. Então eu quero que uma seja empurrada para mais e a outra seja empurrada para menos, né? De tal forma que elas se distanciem. Então aqui eu só copiei aquela parte, colei e vou mudar o índice de I para J. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. E aí tem outro código, tem outra coisinha que tá faltando aqui, que ele faz justamente com que elas fiquem presas nessa região do espaço. Vou começar de fora para dentro. Vai se referir à posição, né? Que aqui no plot aqui que a gente está usando a posição, eu vou fazer uma coisinha aqui, que é para que ela não saia dessa região do espaço. Posso fazer o seguinte: se eu fizer mínimo, deveria me retornar o valor mínimo da minha matriz. Eu posso usar esse mínimo para servir como uma comparação. Então eu vou fazer o seguinte: L, e aí em seguida eu coloco a posição. Isso aqui me diz que os valores máximos da posição vão estar sempre associados a L. O valor máximo vai ser... Ele nunca vai poder ser maior do que L. Ele pode ser menor do que L, o valor máximo da posição, mas nunca vai ser... ele pode ser menor do que L, mas nunca vai ser maior do que L. E eu posso implementar também uma comparação para o valor máximo, porque isso aqui garante que a posição da partícula, da molécula, esteja sempre sendo maior do que 0 e menor do que L, ou seja, sempre dentro do quadrado, nunca vai sair do quadrado se a gente definir isso aqui. Máximo deveria me retornar o valor máximo, mas quando eu coloco dessa forma, eu estou fazendo uma comparação desse mínimo aqui, onde mínimo vai ter sempre valores iguais ou menores do que L, e fazendo isso aqui, eu tenho que a posição vai estar sempre no intervalo, que ela é maior do que ela é igual a 0 ou maior, e igual a L ou menor. Então ela vai estar sempre na região que eu preciso que ela esteja. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Bom, se tiver tudo certo mesmo agora, o código já deve funcionar numa boa. Até que nem é tão extenso assim. Vamos ver. Aí, ó. Então, a gente já tem essa colisão implementada aqui. Deixa eu ver quando eu encontrar outra. Calma aí, elas passaram de raspão. Deixa eu ver, elas ainda ficam passando de raspão. Vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C e colocar mais aqui. Aí se eu quiser aumentar a quantidade, eu posso aumentar. Só que se eu colocar muitas, vai acabar pesando um pouco o código, né? Porque o que pesa é justamente o fato de ter essa animaçãozinha aqui. Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu ver. Elas são muito rápidas, mas perceba que quando elas colidem, elas realmente alteram o valor da velocidade. Aí, ó. Que é muito rápido. Eu vou ver se eu deixar elas com velocidade menor. Vamos ver. Aí, ó, tá acontecendo já. E perceba que tem umas que estão bem mais rápidas do que as outras, né? Porque essa velocidade foi distribuída aleatoriamente. Então elas vão estar em posições diferentes aqui do espaço, com velocidades também diferentes. Perceba que essa aqui está quase parada, ó. Aí colidiu com a outra, aí teve uma troca de velocidade e ela já ficou mais animada. Mesma coisa acontece com essa daqui. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí, tirar dúvidas, essas coisas. Se quiserem, tiverem achando alguma coisa que eu possa melhorar também na monitoria, vocês podem falar. Mas no geral é isso.